mas dizer que a Luísa, ela é psicóloga, né, mas também tem formação em comunicação social, ela é dramaturga, já escreveu essas teatrais, né, já, inclusive, premiadas, né, na Itália, né, e eu tive também a grande, assim, eu diria, felicidade de escrever um livro em parceria, né, então, e esse é um prefácio de um outro livro que eu escrevi, mas assim, de uma pessoa assim, encantadora, eu diria, né? Eu acho que vai contribuir muito para esse momento que nós estamos vivendo. Bom, o convite é muito especial e esse título de hoje é muito especial, né? A arte de ser criança. Não é uma expressão tão incomum, né? A gente ouve a arte de ser criança, uma expressão que a gente ouve, mas daí eu parei para pensar na potência desse título, né? Que foi sugerido pelo IPRED, enfim, pelo grupo do IPRED, né? Eu recebi através do João. A potência desse título que fala em arte, fala em ser e fala em criança. É muito forte isso. Eu vou começar falando um pouquinho do Winnicott, da teoria do Winnicott, do lugar do Winnicott na psicanálise. Peço licença, porque, enfim, muitas coisas que vocês vão escutar, vocês já escutaram, já conhecem, mas para mim mesma, é muito importante eu poder repetir, compartilhar, escutar vocês falando dessas contribuições tão delicadas, tão sensíveis e tão inovadoras dentro da psicanálise, ainda que sejam observações que fazem parte do bom senso e da sensibilidade de muitos adultos, mas dentro da psicanálise teve um sentido original, inaugural, quando o Winnicott apresenta algumas das suas ideias, ou melhor, as ideias centrais da sua teoria. Teve um grande sentido inaugural. Então, peço licença, pessoal, certamente vão escutar coisas que já escutaram, que já pensaram, que já leram e que até já escreveram, mas daí, né, eu fico muito agradecida se vocês puderem também trazer o pensamento de vocês ou as associações que vocês façam. O Winnicott, como você sabe, ele é um pediatra, trabalhou muito tempo em ambulatório, e tem uma coisa que eu digo, né, as pessoas falam muito assim, que o Winnicott foi muito influenciado pela Melanie Klein. É verdade, o Winnicott foi bastante influenciado pela Melanie Klein, mas não em termos teóricos, né? Eu acho que o Winnicott foi influenciado pela Melanie Klein, pela ousadia da Melanie Klein de pensar numa clínica psicanalítica para crianças. Isso encantou o Winnicott, isso capturou o Winnicott, saber que existia alguém que propunha e que achava possível e eficaz e terapêutica uma clínica voltada para a infância. Com a importância, claro, já tinha tido outros autores anteriores a Melanie Klein, mas a Melanie Klein, com toda a importância e o espaço que ela recebe na sociedade britânica e depois na psicanálise internacional. Né? Então, isso capturou o Winnicott, né? Opa, tem um espaço para uma clínica psicanalítica da infância e com a Melanie Klein, um espaço importante e grande. Mas eu penso que a formação analítica do Winnicott, ela aconteceu antes dele entrar na sociedade britânica. O Winnicott foi desenvolvendo a sua teoria do desenvolvimento, penso eu, com as bases originais, inaugurais, atrevidas, na clínica de pediatria. E eu acho que isso acontece com todos os pediatras, só que muitos deles não optam por fazer uma formação psicanalítica, né? Tem toda essa visão e esse conhecimento de desenvolvimento do bebê e de relação mãe-bebê e de relação humana, mas não necessariamente vão fazer uma formação analítica. E o Winnicott, enfim, fez, né, como vários outros pediatras, inclusive presentes aqui, que trazem toda essa bagagem tão importante do ambulatório de pediatria. O Winnicott, então, penso eu, entra na sociedade britânica já com as bases da teoria do amadurecimento dele, a partir da observação, e isso segue sendo
fortificada, alimentada, porque ele segue no ambulatório de pediatria. Porque na própria sociedade psicanalítica não foi bem recebido, porque o Winnicott chega, então, inspirado no atrevimento da Melanie Klein, ele chega com um pensamento que gera muito estranhamento e gera certa repulsa na sociedade britânica, que é a valorização do ambiente no desenvolvimento do bebê, da criança, do ser humano em geral, a importância da dependência, o reconhecimento da extrema dependência absoluta no início, podemos incluir aí até o ambiente intrauterino, absoluta, segue absoluta por um tempo, dependendo extremamente da capacidade humana de adaptação do ambiente para receber esse bebê, e vai, então, no decorrer da vida, na medida em que o potencial inato possa ser desenvolvido, a dependência vai indo na direção do que ele vai chamar de rumo à independência, passando pela dependência relativa e rumo à independência. Nosso narcisismo fica um pouquinho tocado por isso, inevitavelmente, que a ideia, de certa forma, óbvia, mas ao mesmo tempo inovadora, de que o ser humano é dependente durante toda a sua vida, dependente do ambiente e do sentido humano do ambiente que está no nosso entorno. Bom, o Winnicott chega, então, na sociedade britânica, e um dos trabalhos que ele escreve na década de 40, ele se qualifica como analista em 33. Só um parêntese importante, no ano em que o Ferenczi, que é um analista húngaro, contemporâneo ao Freud, que tem um pensamento, não vou dizer que ele influencia o Winnicott, porque o Winnicott, penso que não conheceu a obra do Ferenczi, mas é um analista que, na base da psicanálise, ele já implanta uma ideia de importância do ambiente, Coincidentemente, Ferenczi morre em 33, lá em Budapeste, e o Winnicott, em 33, se qualifica na sociedade britânica, quase como se tivesse uma passada de bastão, sem que o Winnicott tenha sido um estudioso do pensamento do Ferenczi, mas autores importantes que valorizam a questão do ambiente e dos cuidados efetivos em relação ao bebê. O Winnicott, então, se qualifica em 33, e na década de 40, ele escreve um trabalho sobre depressão materna e reparação. É um trabalho que está no livro da Pediatria Psicanálise, e eu vou falar uma coisa que quem me conhece já me viu falando, porque eu sou tocada, extremamente tocada por essa passagem desse texto. O Winnicott vai nos contar, então, um recorte de uma situação no ambulatório de pediatria do hospital. Nesse recorte, e penso aí que foi quando ele foi qualificado verdadeiramente como psicanalista, foi dentro dessa sala do ambulatório de pediatria. E ele nos conta, então, que ele recebe um menino com cerca de 6 anos, e esse menino diz para ele, o menino entra sozinho na sala, e o menino diz para ele: doutor, me ajude, minha mãe se queixa de uma dor no meu estômago. Essa passagem tocou o Winnicott e me toca muitíssimo, imagino que toca muito de vocês. O Winnicott faz esse relato na década de 40, dessa experiência no ambulatório, então, de pediatria. Olhem a força em termos de um novo pensar a partir da atenção que esse pediatra, esse homem, esse pensador, dá para essa frase do menino que está na frente dele, que podia ter passado totalmente despercebida, e não passou. Doutor, me ajude, minha mãe se queixa de uma dor no meu estômago. Ali o Winnicott tá a partir desse exemplo, ao escutar profundamente esse exemplo, ele está estabelecendo, alimentando a ideia da importância das relações interpessoais no desenvolvimento humano. O que a gente vai falando vai parecendo meio óbvio, mas não era alguma coisa óbvia na sociedade britânica.
A gente sabe curiosidades da sociedade britânica, que era dividida no grupo A, grupo B, grupo kleiniano, ana-freudiano, e uma curiosidade é que o Winnicott foi proibido de dar seminário na sociedade britânica. Ele era membro da sociedade britânica, foi presidente, mas era proibido de dar seminário. As contribuições do Winnicott eram chamadas de a doença ou as doenças de Winnicott. Essa insistência na importância do ambiente no desenvolvimento do bebê era vista como um sintoma, na verdade, a doença de Winnicott, quase como a chatice do Winnicott. O Winnicott era chato, ele ficava no lugar do chato, porque ele não se calava, ele era proibido de dar seminário, mas ele não se calava. Ele pegava um no canto, mandava uma carta para um, uma carta para o outro, puxava um para uma conversa e estava lá dentro incomodando. Não foi um dissidente, porque ele quis ficar lá dentro incomodando. Então, ele faz parte da sociedade britânica, não dá seminário. Tem o livro dele, Gesto Espontâneo, mostra como ele era ativo, como ele se posicionava, porque a gente tem uma ideia de uma certa passividade do Winnicott por ele ter aceitado, inclusive, entre outras coisas, por ele ter aceitado ficar na sociedade britânica sem dar seminário, aceitar essa imposição. Mas lendo Gesto Espontâneo, lendo as cartas, Gesto Espontâneo é um livro organizado pelo Rodman com as cartas do Winnicott para os colegas. A gente lendo as cartas, a gente vê a coragem, inclusive a ousadia desse homem de entrar em embate com colegas de grande importância, com Melanie Klein, com Bion, com Meltzer, com Anna Freud, talvez o maior número de cartas dele seja Melanie Klein / Joan Rivière, Anna Freud, muitas cartas para as pessoas muito poderosas dentro da sociedade britânica, sendo muito sincero, mostrando muita contrariedade dele. As reuniões da sociedade britânica aconteciam nas quartas-feiras, muitas vezes com apresentações de casos clínicos, e no dia seguinte, mais ou menos no dia seguinte, a gente tem registro de cartas dele mandando para os colegas que apresentaram caso clínico, discordando, ou para colegas que fizeram apartes, sempre muito ativo e sempre na direção de vamos olhar para a infância, vamos reconhecer a infância, vamos reconhecer o lugar de responsabilidade dos adultos e dos terapeutas e dos psicanalistas frente ao infantil, frente às crianças e ao infantil dos nossos pacientes adultos. Claro que para isso acontecer, nós temos que nos deixar entrar em contato com o nosso próprio infantil. Essa era a tecla que o Winnicott batia. Ele chega a dizer, em relação a Melanie Klein, que tem fundamentos teóricos sobre o desenvolvimento e, consequentemente, sobre a clínica, completamente diferentes do dele. Ele chega a dizer para Joan Rivière, conversar com a Melanie Klein sobre desenvolvimento ou sobre a criança é como falar de cores com um daltônico. Ou seja, ele chega ao ponto, depois de tantas tentativas, chega ao ponto de chegar à conclusão de que a Melanie Klein é incapacitada por uma questão de personalidade, de reconhecer a importância do ambiente no desenvolvimento do bebê e da criança. E tem uma outra passagem que ele fala exatamente isso. A Melanie é incapacitada por uma questão de personalidade, por isso ela não consegue aceitar e reconhecer a importância do ambiente no desenvolvimento. Algumas passagens para vocês verem a força do posicionamento do Winnicott. Realmente, penso eu, ele não foi um dissidente porque ele queria ficar lá dentro para dizer essas coisas que ele achava que eram fundamentais que fossem ditas. Aliás, tem uma frase dele falando sobre desenvolvimento e a criatividade primária, que ele diz assim, no meio de uma conferência,
Não iremos, e é um pouquinho o que vai acontecer com a gente hoje, um pouquinho não, é o que vai acontecer com a gente hoje, inevitavelmente, mas eu uso a frase do Winnicott. É impossível chegarmos ao âmago da questão, mas numa discussão como esta, devemos tentar. Né? Então, isso é uma outra característica do Winnicott, esse reconhecimento de que a gente não chega ao âmago da questão, mas o nosso trabalho, como aqueles que se propõem a cuidar do ser humano, é tentar, ao mesmo tempo reconhecendo que nós não vamos chegar ao âmago da questão, né? Mas tentar genuinamente e, obviamente, sem o sentido exploratório e investigativo, né? A ideia do chegar ao âmago da questão a qualquer custo. Né? Primeiro, que não se chega, e segundo, que se for a qualquer custo, nós começamos a ter um sentido abusivo, né? Tanto em termos de tocar o sagrado, como o Winnicott vai dizer, na nossa discussão, como, o que é mais importante ainda e mais preocupante para o Winnicott, né, da gente violar o sagrado na nossa clínica. Né? Esse é um ponto importante. Ao mesmo tempo que o Winnicott vai apontar para a importância do analista ter uma intimidade, um livre trânsito em relação ao seu infantil, ao seu próprio infantil, para que possa ter uma postura empática, um sentido empático na relação terapêutica, o Winnicott também vai, ao mesmo tempo, defender a ideia e cuidar da questão de que a investigação compulsiva não favorece o sentido terapêutico e, ao contrário, né, pode estabelecer ou repetir uma cena traumática de violação da intimidade do outro. Então, é talvez mais um paradoxo, né, mais uma linha de equilíbrio, aí, um lugar de equilíbrio que o Winnicott se posiciona, vamos tentar, né, mas também temos que lembrar que nós não podemos ter a pretensão de chegar ao âmago da questão. Fiquem, obviamente, muito à vontade para a gente ir conversando. Dentro da teoria, então, né, já chegamos num ponto que eu acho que diz respeito ao título, que é a importância para o Winnicott do analista, do terapeuta, do cuidador de uma criança, não precisa ser um cuidador profissional, né, do cuidador de uma criança, de ter essa saúde suficiente para transitar pelo seu próprio infantil. E é transitar, né, é ir e voltar, ir e voltar. O cuidador tem que ter essa elasticidade, esse nível de plasticidade para entrar em contato com o infantil e voltar e assumir o seu lugar de responsável. Acho que isso é algo importantíssimo na ideia do Winnicott sobre orientações clínicas e sobre cuidados com a criança e o bebê, mas também já aparece nas contribuições do Ferenczi, né, a exigência que os cuidadores de crianças e de bebês e de pacientes, né, com as seus respectivos espaços de infantil, de infância, né, que os cuidadores possam ter a saúde suficiente para transitar entre o infantil, né, favorecendo a identificação e a empatia, e restabelecer o seu lugar de responsável, adulto responsável. Então, esse é um ponto importantíssimo. Pode falar, Denise. Posso falar? Claro. Não, porque eu fiquei me lembrando, assim, da associação com o trânsito entre o subjetivamente concebido e o objetivamente percebido, não é? Esse é um trânsito que a gente, desde os inícios, está posto, não é? E durante toda a existência, durante toda a vida. E quando a gente pensa no atendimento, realmente, né, na clínica, isso é fundamental. Vai fazendo toda uma diferença, até para a gente perceber em que momento do desenvolvimento está aquele paciente, para a gente ir se atenando, né? E essa flexibilidade, né, esse ir e vir,
realmente exige muito do terapeuta, do analista, demais da conta. Era só... Obrigada, Denise. Realmente, tu apontou já para a direção que eu gostaria de ir. E também, se quiserem mudar a minha direção, fiquem muito à vontade. Mas a questão, então, da criatividade primária, do lugar da criatividade na obra do Winnicott, que é importantíssima, que a gente vai falar um pouquinho de arte também, né? Mas antes da arte está a criatividade, que é muito importante na obra do Winnicott e que diz respeito a um sentido de viver no mundo, né? De a vida valer a pena, de morar no seu próprio corpo, de sentir o seu corpo como o lugar, né, o seu lar, né, o residir o seu próprio corpo, né, todo esse sentido de realidade, o senso de realidade, o sentido de realidade é algo que vai paralelamente ou junto com a ideia do rumo à independência, né? Nossa história nesse mundo é uma história de ir rumo à independência e ir no sentido da realidade, né? Como a Denise falava, em direção à relação ou ao uso do objeto e o reconhecimento mais objetivo possível do outro. Né? Esse é o nosso rumo, esse é o sentido da nossa vida, é nesse sentido, no sentido da realidade, que é a nossa história nesse mundo. O Winnicott reconhece isso, só que isso parte de um entendimento paradoxal, que é uma marca muito forte no pensamento do Winnicott, uma visão paradoxal, né, para tentar... Eu acho que o paradoxo, ele faz duas coisas, né? Ele nos dá um certo acolhimento, mas ele nos dá um certo incômodo, né? Ele constrói e desconstrói ao mesmo tempo, né? Já é o próprio paradoxo já traz dentro de si esse trânsito que a Denise falava, né? Já traz essa oscilação dentro de si. Então, o Winnicott lança a mão da questão dos paradoxos para falar desses primeiros tempos do bebê e, na verdade, do nosso lugar no mundo. O Winnicott, a partir de um certo momento na obra dele, que é 1960, é bem quando... Vou pegar os dois livros que, para mim, foram os primeiros livros que me foram apresentados. O da Pediatria Psicanálise, ótimo título, né? Da Pediatria Psicanálise, que tem essa passagem que eu falava no ambulatório de pediatria, em que o menino diz para ele: doutor, me ajude, minha mãe se queixa de uma dor no meu estômago, né? E o outro livro que foi, né, também, né, um dos primeiros que eu tive contato, que é O Ambiente e os Processos de Maturação. Pegando esses dois livros, que são os dois que me foram apresentados inicialmente, a gente tem uma clara separação em termos cronológicos, né? O Ambiente e os Processos de Maturação são os textos após 1960, né? Tem textos ali que estão no Explorações, ou que estão no Privação e Delinquência, que não estão, mas todos os que estão no Ambiente e Processos de Maturação são de depois de 1960, e todos os que estão no da Pediatria Psicanálise são anteriores a 1960. Né? O que acontece em 1960? Eu demorei décadas para lendo para me dar conta. A partir de 1960, a questão dos paradoxos vem em direção ao Winnicott. O Winnicott pega para si e começa e os paradoxos facilitam que o Winnicott fale dos primeiros tempos, né, como eu estava falando. Então, o Winnicott, a partir de 1960, ele fica à vontade para levantar questões do tipo, né, o bebê é absolutamente dependente e absolutamente independente, né? O bebê cria o que lhe é apresentado, ou o questionamento, né? Aqui, o objeto transicional é uma criação ou é algo apresentado ao bebê, né? O Winnicott começa a passear, né? O subjetivo favorece o encontro com o objetivo. Olha o trânsito,
né? As linhas divisórias não são claras para o Winnicott, né? Ele entende que o desenvolvimento não pode ser apreendido, o processo de amadurecimento, se a partir de linhas claras de dentro e fora, por exemplo, né? Como é para Melanie Klein. Né? Então, o subjetivo favorece o encontro com o objetivo. Né? O mundo interno, não é bem uma linguagem de Winnicott, mas os conteúdos, em termos de potenciais da criança, favorecem o desenvolvimento no sentido da realidade. Então, o Winnicott começa a trabalhar com os paradoxos e penso eu que fica bem mais possível ele fazer as comunicações que ele precisa fazer, não só ele quer, como ele precisa fazer, da inter-relação e da dependência do bebê em relação ao ambiente. E, ao mesmo tempo, o que é algo que ele começa a querer assinalar muito depois de 1960, a dimensão da independência do bebê em relação ao ambiente. Daí ele fica encrencado, né, bem encrencado, daí sim, as dificuldades dos ouvintes entenderem ele, porque ele quer dizer que o bebê nasce com o potencial ao amadurecimento, com uma criatividade primária pré-estabelecida, mas, ao mesmo tempo, a criança e o bebê, o ser humano, são dependentes do outro. Dependentes como? O outro coloca coisas para dentro? Não. Né? O papel do ambiente não é colocar coisas para dentro. É diferente de outras teorias do desenvolvimento. O papel do ambiente é se adaptar silenciosamente, né, ficar desaparecido no ambiente, apenas favorecendo que o potencial ao amadurecimento possa se desenvolver livremente, sem interrupções, sem bloqueios. Tem uma passagem do Ferenczi que eu acho que é bem interessante, um texto de 1913, imagina que antigo texto, que o Ferenczi vai dizer: os adultos, intuitivamente, após o nascimento do bebê, vão trabalhar ativamente para que o ambiente externo seja o mais parecido possível com o ambiente intrauterino. Isso é algo que o Ferenczi fala em 1913, mas é muito próximo do que o Winnicott vai falar, né, de qual seria o nosso papel nos primeiros tempos do bebê. Nós vamos ativamente organizar o ambiente para que o bebê não perceba a existência objetiva do ambiente no início. Nós vamos objetivamente alterar o ambiente para que o bebê não precise perceber o ambiente objetivamente no início. Mais um paradoxo, né? Nós vamos ativamente fazer coisas para não sermos percebidos. E para que o frio, para que a fome, para que o risco de cair no chão ou cair infinitamente não seja percebido pelo bebê. Para que esses adultos tenham essa intuição, como diz Ferenczi, de organizar o mundo para receber o bebê, ou para organizar o mundo para que essa criança se desenvolva, ou que esse adolescente siga rumo à independência, claramente esse adulto precisa ter um livre curso, um livre trânsito com o seu próprio infantil. Ele precisa dominar a arte de ser criança, ter liberdade suficiente, confiança suficiente para poder transitar. Acho que todo mundo aqui já viu pessoas que têm raiva da infância, ou que têm inveja da infância, que fazem interpretações repetidamente no sentido de isso é mimo, isso é porque tem tudo, está precisando ter limite, ou está precisando levar um tapa, está precisando ver o que é sofrer, porque nunca soube o que é sofrer. Tem adultos que a primeira resposta e a resposta mais comum em relação à infância é essa, tem que se ralar, a criança tem
que precocemente descobrir as dificuldades do mundo. Né? Claro, isso se estende para os adolescentes, enfim, né? Essa necessidade de alguns adultos que provavelmente não tiveram a tranquilidade para viver a sua infância e a sua adolescência, né, de revidar e se incomodar com o infantil do outro. Bom, então, né, em termos desse mundo, que quando tudo transcorre bem, esse mundo, esses adultos que organizam o mundo para que a criança não perceba precocemente a existência do outro, e o não perceber precocemente a existência do outro é não perceber precocemente a sua dependência. Aí uma outra sutileza na obra do Winnicott, a importância de que a criança que é tão desamparada não perceba precocemente o seu desamparo, porque seria intolerável. Né? Para o Winnicott, esse seria o campo da etiologia da psicose. Né? Se a criança, ainda numa fase de extrema dependência, nos primeiros meses, perceber o quanto ela é dependente. Outro paradoxo, a criança só vai perceber que ela é dependente precocemente se o ambiente falhar. Isso é algo muito importante na obra do Winnicott, falando das falhas ambientais. A criança percebe precocemente que ela é dependente se o ambiente falhar precocemente, de forma importante. Tem aquela frasezinha popular, né? O que é bom tu não lembra, mas o que é ruim tu está sempre falando. Mas é justamente isso. Né? No desenvolvimento emocional primitivo para o Winnicott, né, o que é suficientemente bom é justamente aquilo que não vai ser percebido precocemente. Isso é muito, muito original, muito pensamento inaugural de Winnicott. E é esse tipo de pensamento que está lá, imaginem, incomodando dentro da sociedade britânica. O Winnicott não gosta de discussões, ele escreve isso nas cartas, né? Que fiquem falando compulsivamente em objeto interno, objeto externo, identificação projetiva, contra-transferência. Ele diz que são expressões que ficaram empobrecidas de tanto serem repetidas. O empobrecido que o Winnicott quer dizer é que acabou sendo descolado da humanidade. Objeto interno, objeto externo, identificação projetiva, contra-transferência, outra expressão que ele não simpatiza muito, porque vão ficando esvaziados. Parece assim, ele tem um problema com o uso da linguagem metapsicológica, porque ele tem uma sensação de que se escapa de falar do ser humano, É outro paradoxo, Através dessa linguagem que tem a pretensão de falar do ser humano, mas essa linguagem que fica esvaziada pela repetição vai perdendo sentido e acaba sendo um bom jeito de não se falar do ser humano. Isso incomoda, não falar do ser humano, não falar das nossas infantilidades, das nossas delicadezas, das nossas vulnerabilidades e das nossas dependências, que é um assunto que não é desenvolvido na sociedade britânica na época, e é o tipo de assunto que faz os colegas falarem, olha aí, a doença de Winnicott. Essas são as doenças de Winnicott, Esse tipo de conversa faz parte das doenças de Winnicott. Esse homem, esse psicanalista que não está sozinho, antes dele vieram outros, com ele estavam outros, que é o Grupo Independente de Londres, e depois dele vieram tantos outros que têm essa capacidade de transitar pelo infantil, com mais ou menos facilidade, em momentos em que isso é mais seguro, em momentos em que isso pode ser um tanto ameaçador, mas analistas, terapeutas, cuidadores em geral, que conseguem fazer um trânsito razoável para se tornar cuidadores efetivos, conseguem ter a memória sensorial da sua própria infância.
né? Não é a memória explícita necessariamente, mas é a memória sensorial da sua própria infância. Alguém quer fazer algum comentário? Bom, João, desculpa, João, pode falar. Não, só para dizer, como você tinha colocado, né, que algumas pessoas, algumas mães, né, que é o nosso caso do IPRED, elas não vivenciaram uma infância suficiente boa, vamos dizer, elas não tiveram experiências facilitadoras, né? Então, não porque eles não quiserem, pelo ambiente que vivem de vulnerabilidade. Claro. Né? Como é que isso repercute, né, na vida futura desse bebê, já que não foi intenção da mãe viver essa situação, né? João, um ponto muito importante, né? O Winnicott é um autor que facilmente a gente consegue colocar ele numa dimensão social. Se o real não invade muito cedo, não é? E algumas fissuras podem ir se fazendo ao longo desse desenvolvimento. Porque, como a gente já conversou muitas vezes, Luísa, às vezes, assim, passa-se pela dependência absoluta, desliza-se para a relativa, mas a gente desliza capenga, não é? Não foi uma dependência absoluta na sua integridade, na sua possibilidade, na sua potência. Foi o que pôde, né? Com alguns arranhões, com alguns ruídos, algumas fissuras. Então, quando chega na relativa e por aí vai arrastando essas coisas, né? Então, de fato, as sequelas concretas que podem ficar nessa criança, nesse bebê e nessa criança, eu acho que, do mesmo jeito que os indivíduos se constituem de formas variadas, também de formas variadas essas sequelas vão ficando, né? Acho que vai depender muito também das por exemplo, uma mãe que encontra um IPRED na vida, nossa, beleza, encontrou um IPRED, que eu sei e reconheço o trabalho, tem muita chance de conseguir resgatar um tanto de coisas, ou de tocar em frente com outras possibilidades. Mas uma mãe que não tem a possibilidade de um IPRED ou de outra via que possa restabelecer ou estabelecer uma reparação, né, alguma coisa, aí fica difícil. Vai sempre caminhando no mínimo do mínimo, né? Mas, enfim, foi uma coisa que eu fiquei pensando. Obrigada, Denília. Enfim, acho que faz toda a diferença. Muito bem assinalado, maravilhoso. Acho que é a Sheila, né? Sheila. Eu fiquei pensando aqui, a Denília chegou onde eu queria. E é exatamente nesse encontro, né? Esse encontrar algo, ou algum ambiente, algum lugar, que não é que vá fazer uma total reparação, mas que vá, vamos dizer assim, tapar uma das fissuras causadas aí nesse início, né? E eu falo isso do lugar da experiência, exatamente, por exemplo, na clínica social da psicopedagogia que a gente trabalha, como a gente, ao mesmo tempo que atende a criança, você tem esse olhar para essa mãe, e quanto faz de diferença esse olhar para essa mãe que chega, né? Esse espaço para a mãe, porque vem sempre esse olhar, cuidado, vem para a clínica infantil, mas que quando a gente consegue olhar também para essa mãe, algumas, né, pequenas fissuras, vamos dizer assim, vão sendo trabalhadas e elas vão conseguindo estabelecer esse vínculo afetivo com os filhos, que muitas vezes não existe até o encontro desse suporte, né? Então, até encontrar esse suporte, não existe vínculo de afeto com a criança, é aos trancos e barrancos mesmo, e é porque que veio parar aqui, o que você faz na minha vida,
que só atrapalha, né? Então, quando a gente consegue dar esse lugarzinho, assim, de um olhar para elas, ou para quem cuida, né? A gente fala mãe, mas é quem cuida ali naquele espaço, faz toda a diferença, né? É verdade. Obrigada, Sheila, obrigada. Oi. Enfim, escutando vocês, né, interessante isso, né, porque a questão de ter um bebê nos braços, eu ia falar, né, maternidade, mas ter um bebê nos braços, ao mesmo tempo, né, ou mais do que tudo, uma exigência extrema, mas é uma exigência extrema porque abre portais, digamos assim, né, que sem o devido amparo pode ser muito perigoso, mas com o devido amparo, talvez favoreça a inauguração de coisas que deveriam ter acontecido, mas não aconteceram. É muito lindo ouvir vocês e pensar nesse sentido também. Como o processo, como o Winnicott vai falar do processo terapêutico verdadeiro, né? Ele é extremamente arriscado, porque toca nessas delicadezas, né? Mas com alguém assumindo a responsabilidade, capaz de acompanhar, né, e dar sustentação para a pessoa que passa por essa extrema vulnerabilidade, é a única forma de mudança. Então, daqui a pouco a gente está aqui num outro paradoxo a partir do que vocês falaram, né, que ter um bebê nos braços é uma enorme exigência e um enorme risco para os dois, mas com o devido amparo pode ser talvez a única possibilidade de mudança desse adulto, ou seja, uma via de acesso ao seu infantil e ao restabelecimento do seu infantil ao se sentir cuidado, talvez pela primeira vez. É uma eterna busca, né, do outro de si mesmo também, né? Nelson, que bom que você colocou aqui. Você é de onde? Está onde agora? Eu sou de Recife. Aqui do lado. Então, certo, Lázaro, fique à vontade. É rápido. É porque vocês... boa tarde aí para todo mundo, boa tarde para a Luísa. Boa tarde. Vocês falando, eu fiquei lembrando, porque eu sou psicólogo de um hospital, né? Hospital da Restauração aqui em Recife, e principalmente no setor de queimados. E uma das questões que eu tenho pensado é que tem alguns pacientes que eles, com a questão de violência autoprovocada, não necessariamente com ideações suicidas, enfim, mas com violência autoprovocada, e às vezes eu percebo como se fosse uma tentativa desses pacientes, dessas pacientes, de encontrarem um ambiente para serem cuidados, né? Então, ou atrair familiares, atrair pessoas, né, em que houve todo esse processo de rompimento das relações familiares, tentar atrair pessoas para esse cuidado, ou o próprio ambiente hospitalar, né, ser a hospedagem, né, a hospitalização dele vai encontrar esse cuidado. Então, e em alguns momentos, a dificuldade também de reconhecer esses cuidados que estão sendo colocados, né, esses cuidados que em algum momento estão sendo oferecidos, e aí, às vezes eu percebo, se vocês estavam dizendo, muitas vezes o indivíduo, para cuidar de si, a partir de uma experiência de cuidado, de ser cuidado pelo outro, né? Em algum momento na sua vida ter tido isso muito próximo. Então, às vezes, mesmo se oferecendo algum nível de cuidado, né, do ponto de vista médico, do ponto de vista psicológico, social, enfim, mas muitas vezes o paciente ele fica refratário a esses cuidados, como se ele não conseguisse cuidar de si mesmo, assim, digamos, precisa tomar água, precisa se alimentar, precisa fazer os exercícios da fisioterapia, precisa... Então, vocês falando me fez lembrar muito disso, dessa questão como a importância desse ambiente cuidador, né? Tanto no momento em que ele, às vezes, tem essa situação da violência autoprovocada para atrair, sei lá, pessoas, enfim, que ele imagina que poderiam cuidar deles, e às vezes atrai, né? E às vezes quando não atrai, mas o próprio
ambiente hospitalar de alguma forma cuidando, né, alguns conseguem ter uma recuperação e um certo compromisso, né, mínimo com a sua recuperação, mas outros são refratários nesse momento de cuidado. Então, esses que são refratários, o quanto como a colega está dizendo, o quanto é comprometedor, né, na vida do sujeito, essa falhas graves ou essas ausências de ambientes cuidadores. Muito bom, Glaucio. Luiz, nós vamos ter que terminar. Você fique bem à vontade em responder e dar suas considerações finais, tá certo? Ou seja, eu sei que é um tema muito complexo, a gente fica a tarde toda conversando, mas antes de terminar, vou querer que a Denile, né, que levantou aqui, possa dar sua última pergunta. Tá ok, Denile? Então, vamos lá, então. Bom, se já estamos no horário, eu passo a palavra para a Luísa e ela encerra. Não, Denile, pode falar, tá? Eu ia só fazer um comentário acerca do que Glaudson colocou. Não sei, Luísa, o que me vem é que talvez esses que são refratários já estejam numa situação muito mais desesperançosa, não é? Não, a esperança já tem, como eu costumo dizer, o prazo de validade da esperança já chegou, né, ao seu limite, e os que conseguem realmente trazer um pouco mais a possibilidade de ressurgir a partir daquele momento tão dramático, a esperança ainda está mais viva, ainda está mais quentinha, né? E os demais não, acho que já estão, o fato de chegarem a este ato já é indício de quão já estão realmente se entregando, vamos dizer assim. Eu acho que é um pouco diferente dos que ainda tentam, porque talvez esses daqui ainda estejam mais no que a gente entende como a tendência social coloca, um pedido de socorro, um pedido de ajuda, enquanto que esse não, é tipo assim, estou chegando ao fim da linha, não aguento mais, né? E aí realmente é muito mais delicado, é muito mais difícil, né? Porque o indivíduo, ele passa a cuidar de si, porque também ele foi cuidado, né? Minimamente, razoavelmente, suficiente ou exageradamente, bem, aí é da história de cada um. Mas ele passa a ter mínimo de cuidado consigo, como você coloca, vá beber água e tal, se ele também recebeu esse cuidado. Se não, era isso. Luísa. Obrigada, obrigada, Glaudson, de novo. Pois é, né, eu tenho uma coisa que eu gosto de falar, mas obviamente totalmente sustentada em Winnicott, é que às vezes a vida não é longa o suficiente para que a confiança seja restabelecida, né? É o que o Winnicott nos aponta quando ele fala que quando a tendência antissocial, né, aponta para o transtorno de personalidade, né? Tá lá no meiozinho, lá no fundinho, a esperança e a esperança de que a necessidade seja atendida, mas ela está tão escondida por tanta camada, por tanto mecanismo de defesa, por tanto ganho secundário, por tanta desesperança, que a vida não é grande o suficiente para que, mesmo no ambiente facilitador, essa esperançazinha seja acessada. Em tese, se a vida fosse muito longa, poderia ser, né? Um ambiente confiável poderia ir fazendo ceder esses ganhos secundários, esses mecanismos de defesa. Nossa, gente, eu super agradeço. Eu acho que conectado com tudo que a gente falou, bordado em tudo que a gente falou, está essa questão da criatividade, está essa questão do potencial criativo, da continuidade do ser, dessa ideia do Winnicott, que mesmo os quadros mais bizarros, com mecanismos de defesa mais esquisitos, mais autodestrutivos, apontam para a sobrevivência, ou, né, na carona do que a Denile traz, nem que seja a dependência
do genuíno, né? Que para a dependência, a sobrevivência do genuíno, e que pode chegar no impasse, que foi o tema com a Alessandra, né? Do suicídio, né? O suicídio como uma forma de que algo ainda de genuíno não seja corrompido totalmente, né? Essa visão do suicídio para o Winnicott é muito peculiar, né? Ainda como uma forma de proteção do que há de genuíno, um pouquinho em mim que não foi corrompido. Eu queria só terminar lendo, claro que a gente podia falar de arte, né? Da estética, experiência estética, impressões sensíveis, tanta coisa que dá vontade de seguir conversando, né? Como que esse encontro com a mãe ou encontro com os cuidadores primários, como eles trazem impressões sensíveis na linguagem do Winnicott, do Ferenczi, e que isso vai ser reproduzido no decorrer da nossa vida, vai ser reencontrado nas nossas experiências estéticas, né? Experiência estética, eu acho que por definição, são situações que favorecem o nosso relaxamento e o nosso reencontro com o que há de mais infantil e mais verdadeiro em nós mesmos, né? Então, era outra conversa que a gente podia ter. Eu peço licença para ler uma frase que é parafraseando o Winnicott, uma das passagens de Winnicott que eu acho mais linda, e eu usei como epígrafe no meu livro, que o João gentilmente estava falando, Humanos. Eu queria ler porque é muito o nosso tema de hoje, e é muito por onde a gente foi hoje. Né? Então, parafraseando o Winnicott, inspirado em Winnicott, eu começo o livro Humanos falando assim: crescer para menor pode ser doloroso no princípio, pois, com razão, somos orgulhosos do que aprendemos na vida adulta. Não precisamos jogar nada fora, mas simplesmente deixar que algumas coisas caiam pelo caminho. Assim, nos tornaremos pequenos o suficiente para passarmos de volta pela porta da infância. Acho que a nossa conversa de hoje passou pela porta da infância. Parabéns. É bom que nós terminamos com um paradoxo, né, de crescer evoluindo, né? Mas deu um gosto de quero mais, viu, Luísa? Eu só quero te agradecer, tá certo, toda a sua gentileza, tá certo, toda a nossa conversa. Eu acho que foi muito, muito agradabilíssima, né? Adorei, tá certo? E obrigado também às pessoas que estão aqui presentes, né? Muito Achei, obrigada, Parabéns. Ana, né, que está aqui também, que bom que você está aqui. E as pessoas aqui também presentes aqui no IPRED. O Alvo mandou um abraço para você, tá bom? Obrigada, um grande abraço, então, tudo de bom. Obrigada, tchau, muito obrigada, muito bom vocês estarem aqui. Tchau, tchau.